Olá. Hoje a gente vai abrir o capô de uma das instituições mais presentes no nosso dia a dia, a Polícia Militar. Nosso guia vai ser um documento de 1983 que funciona basicamente como o sistema operacional da corporação. É o Estatuto dos Policiais Militares de Santa Catarina. É uma lei, claro, e à primeira vista pode até parecer um texto meio árido, mas a nossa missão aqui é outra. A gente vai tratar esse estatuto como um mapa, sabe? Um mapa para entender a mentalidade, a cultura e as regras que definem a vida de um policial. O que esse documento, com todas as suas cicatrizes e atualizações ao longo de décadas, nos diz sobre o que significa vestir aquela farda. É uma ótima maneira de colocar, porque um estatuto como esse, ele faz muito mais do que só ditar regras de trabalho. Ele constrói uma identidade. Funciona como um contrato social, assim, bem detalhado entre o Estado e o indivíduo que decide entrar para a corporação. E nesse contrato estão definidos não só os deveres e os direitos, mas também um código de honra, valores e, o mais importante, uma estrutura de poder extremamente rígida, que é a base de tudo. O que a gente vai ver é como essa estrutura se manifesta em cada etapa da carreira de um militar. Perfeito. Então vamos começar pelo começo mesmo. Se esse estatuto fosse um manual de instruções, qual seria a primeira linha? O que fundamentalmente é a polícia militar aos olhos da sua própria lei? Olha, a definição já vem carregada de significado. A lei diz que a PM é uma instituição permanente, ou seja, não é um órgão de governo, é um órgão de Estado. E ela é organizada sobre dois pilares que a lei repete quase como um mantra: hierarquia e disciplina. Hierarquia e disciplina. Sempre essas duas palavras? Sempre. A finalidade é a manutenção da ordem pública e ela é considerada uma força auxiliar do Exército. Isso já a coloca numa posição única, entende? Eles são servidores do Estado, mas com um status especial de militares estaduais. Não são funcionários públicos comuns. Certo. Então, hierarquia e disciplina. A imagem que me vem à mente é a de uma pirâmide, uma estrutura bem vertical. A hierarquia é basicamente isso, essa organização em degraus? Exatamente. A lei define hierarquia como a ordenação da autoridade em níveis diferentes. E isso é muito visual. Para os oficiais, cada degrau é um posto. Segundo tenente, capitão, major, até o topo, coronel. E para os praças? Para as praças, cada degrau é uma graduação. Soldado, caba, sargento, até subtenente. São tipo assim, universos paralelos, os chamados círculos hierárquicos, com regras de convivência e subordinação muito claras. Essa pirâmide é a espinha dorsal de toda a organização. Entendi a pirâmide. Mas uma pirâmide só fica de pé se cada bloco estiver exatamente no seu lugar, sem se mover. Imagino que é aí que entra o segundo pilar, a disciplina. Seria a cola que mantém essa estrutura rígida funcionando. É a analogia perfeita. A disciplina, segundo a lei, é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis e normas. Mas o interessante é que o texto vai além da simples obediência, sabe? Ele diz que a disciplina é a base para o funcionamento regular e harmônico da instituição. Pensa bem. Numa organização onde as pessoas andam armadas e precisam tomar decisões de vida ou morte em segundos... A previsibilidade é tudo? Exato. A confiança de que uma ordem será cumprida é absolutamente essencial. A disciplina é o que garante que a engrenagem funcione sem falhas. E quem pode entrar nessa estrutura tão regrada? Eu vi que as regras de ingresso mudaram bastante ao longo do tempo, o que mostra uma certa adaptação. Mas um detalhe me chamou a atenção. A exigência de que, para ser oficial, a pessoa precisa ser brasileiro nato. Isso parece um eco de outra época, não? Sem dúvida. É um resquício da mentalidade da época da criação da lei, muito ligada à doutrina de segurança nacional. A ideia é que o comando da força, os oficiais, deveria estar nas mãos de pessoas com vínculo primordial, inquestionável com o país. Embora as outras regras de concurso público tenham se modernizado, esse tipo de detalhe permanece como um fóssil, revela o DNA original da instituição. Ok, então uma vez que a pessoa entra nessa estrutura, a lei começa a se preocupar não só com o que ela faz, mas com quem ela é.
Parece que o estatuto tenta moldar um tipo específico de profissional, com valores bem definidos. Exato. A lei descreve o que chama de manifestações essenciais do valor policial militar. E são conceitos muito fortes. Um deles é o sentimento de servir a comunidade, mesmo com o risco da própria vida. De novo, o risco da própria vida. Sim. Outro é o espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização onde serve. Isso é deliberado. O objetivo é criar uma identidade coletiva que se sobrepõe à individual. É forjar um sentimento de pertencimento e lealdade à instituição acima de tudo. E esses valores abstratos, imagino, se transformam num código de ética bem concreto, com regras para o dia a dia. E que regras? Algumas são o que se espera de qualquer servidor público, como respeitar a dignidade da pessoa humana ou ser justo e imparcial. Mas outras vão muito além. Por exemplo, a lei exige que o militar se abstenha de usar o posto ou graduação para obter facilidades pessoais. Certo, isso faz sentido. Mas aí vem o ponto mais impactante: a obrigação de proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. Peraí, como assim? Na vida particular também? Isso é enorme. A lei está dizendo que a conduta do policial fora de serviço na vida pessoal também é problema da instituição. Exatamente. Pense no peso disso por um momento. Não existe um botão de desligar. A pessoa é policial 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossa. Uma briga de bar, uma dívida não paga, um problema de vizinhança. Tudo, absolutamente tudo, pode se tornar uma transgressão disciplinar. A justificativa é que a pessoa representa a corporação o tempo todo, com ou sem farda. Isso cria uma pressão psicológica e social que vai muito além do que está escrito na lei. E para selar esse pacto todo, existe um juramento. É um momento simbólico, quase teatral. O texto diz: prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens e dedicar-me inteiramente ao serviço, mesmo com o risco da própria vida. Essa parte aparece de novo. É um lembrete constante da natureza do trabalho. É o clímax do contrato. A partir daquele momento, o indivíduo formaliza sua submissão a esse código de conduta e aceita a consequência final da profissão. E a quebra desse juramento e dos outros deveres é levada muito a sério. A lei prevê mecanismos internos, como os conselhos de justificação e de disciplina. Que são o quê? Uma espécie de tribunal interno. Exato. Um tribunal de honra. Eles não julgam apenas um crime ou uma falta. Eles avaliam se o militar ainda tem a capacidade moral de permanecer na corporação. Uma decisão desses conselhos pode encerrar uma carreira. É uma lista de deveres e expectativas bem pesadas. Imagino que, para equilibrar essa balança, a lei também precisa oferecer um conjunto robusto de garantias e direitos. Senão a carreira se tornaria insustentável. O que o Estatuto oferece em troca de tanto sacrifício? Essa é a outra face da moeda. E é fascinante olhar para os direitos em conjunto porque eles não são benefícios aleatórios. Eles foram desenhados para construir uma carreira de vida inteira. A estabilidade para as praças após 10 anos, a promoção, a aposentadoria. Tudo cria uma espécie de jaula de ouro. É um sistema que incentiva a permanência e a lealdade total à instituição, mesmo diante dos riscos. Um desses direitos que você mencionou, que parece ser um grande incentivo, era a regra de se aposentar com o salário do posto ou graduação acima, certo? Como isso funcionava? Isso foi, por décadas, um dos pilares da carreira. Um subtenente, por exemplo, que chegasse ao final da carreira, passava para a reserva recebendo o salário de um segundo tenente. Era um reconhecimento pelo tempo de serviço e um grande atrativo para que as pessoas completassem 30 anos ou mais na corporação. As reformas da Previdência mudaram muito essa lógica de cálculo nos últimos anos, mas entender esse conceito é fundamental para compreender o que motivava a permanência na carreira militar por tanto tempo. E a promoção que você citou parece ser o motor que faz essa pirâmide girar. Como alguém sobe esses degraus? Existem basicamente 4 caminhos. 2 são os mais comuns: antiguidade e merecimento. A promoção por antiguidade é quase automática. É basicamente esperar a sua vez na fila. Ok. A por merecimento, em teoria, é mais subjetiva.
É uma avaliação de desempenho, cursos, comportamento, que busca promover quem se destaca. E depois temos as duas mais raras, a promoção pós-mortem, que é uma homenagem àquele que morre em serviço. E a outra deve ser a mais cinematográfica. Com certeza. É a promoção por bravura. A lei a define como resultado de um ato ou atos não comuns de coragem e audácia que vão além do cumprimento normal do dever. É o reconhecimento institucional máximo para aquele juramento de arriscar a própria vida. É a materialização do herói, um evento que reforça todo o imaginário da corporação. Além desses direitos, a lei fala em prerrogativas. A palavra soa como algo a mais, quase um privilégio. Qual é a diferença? É uma ótima pergunta. Um direito é algo que você tem, como a remuneração. Uma prerrogativa é uma proteção ou uma honraria que existe por causa da função que você ocupa. O objetivo não é beneficiar o indivíduo, mas sim proteger a autoridade e o funcionamento da instituição. O uso de uniformes é uma prerrogativa, assim como ser julgado por um tribunal militar especial em caso de crimes militares. E dentro disso tem uma regra que sempre gera curiosidade, que é sobre a prisão de um policial. Como funciona? Essa é a prerrogativa mais conhecida. A lei determina que um policial militar só pode ser preso em flagrante por uma autoridade policial civil. E essa autoridade, após lavrar o flagrante, é obrigada a entregá-lo imediatamente a uma autoridade militar. Imediatamente. Então a polícia civil prende e já tem que entregar? Exato. A lógica por trás disso é reforçar que o militar responde à sua própria cadeia de comando e à sua própria justiça, a justiça militar. É uma forma de manter a disciplina e o julgamento de seus membros dentro de casa, o que novamente reforça a ideia de que eles vivem num sistema com regras próprias, separado do mundo civil. Fica claro que é um universo à parte. E como todo universo, ele tem um fim. Como o Estatuto regula a saída da carreira ativa? A jornada para a inatividade tem duas grandes etapas. A primeira é a transferência para a reserva remunerada. É como entrar num modo de espera, sabe? A pessoa não está mais na ativa, mas ainda pode ser convocada em casos excepcionais. Entendi. Uma espécie de banco de reservas. Isso. E a segunda e última etapa é a reforma, que é a aposentadoria definitiva. E como alguém vai para a reserva? A pessoa pode pedir ou a instituição pode mandar? As duas coisas. Existe a transferência a pedido, que é quando o militar completa seu tempo de serviço e decide que quer se aposentar. E existe a transferência ex officio, que é obrigatória. Acontece queira o militar ou não. O motivo mais comum é simplesmente atingir a idade limite para sua patente. E essa idade limite mudou muito, não é? Mudou drasticamente. É um dos pontos que mais revela as mudanças sociais e fiscais do país. Na lei original, de 83, um coronel ia para a reserva compulsoriamente com uma idade bem menor. Uma lei de 2020 aumentou essa idade limite para 67 anos. 67. Nossa, é uma mudança enorme, né? Gigantesca. Isso reflete o aumento da expectativa de vida, mas principalmente a enorme pressão sobre os sistemas de previdência. O Estado passou a ter um incentivo para manter os militares na ativa por muito, muito mais tempo. E a etapa final, a reforma? O que leva a essa aposentadoria definitiva? O militar atinge a idade máxima para ficar na reserva ou ele é julgado permanentemente incapaz para o serviço. E aqui, a lei volta a mostrar sua faceta de proteção social. Ela lista uma série de causas para essa incapacidade, desde ferimentos em serviço até doenças graves como câncer ou problemas psiquiátricos. Imagino que a forma como a lei trata a incapacidade gerada pelo trabalho arriscado seja um ponto central desse contrato. Com certeza. A redação original da lei era muito protetiva. Se um militar ficasse inválido por um acidente em serviço ou ferimento em combate, ele era reformado com a remuneração do posto ou graduação imediatamente superior. Ah, então um soldado se aposentava com o salário de um cabo. Exatamente, um sargento com o de subtenente. Era o reconhecimento mais direto do Estado de que ele havia quebrado aquele indivíduo no cumprimento do dever. Era a contrapartida final àquele juramento de arriscar a própria vida. As regras de cálculo também foram alteradas por leis mais recentes, mas a lógica original era essa, um pacto de proteção mútua.
Então, depois de analisar esse mapa, o que a gente vê? Fica a imagem de uma lei que não apenas regula uma profissão, mas cria um mundo próprio. Um mundo com portões de entrada controlados, uma escada de ascensão rígida, um código de conduta que vale 24 horas por dia e uma porta de saída muito bem sinalizada. Exatamente. O Estatuto é um roteiro detalhado para a vida militar. Ele tenta dar previsibilidade e segurança a uma carreira que é, por natureza, cheia de incertezas e perigos. Desde o juramento solene no início até as regras de aposentadoria por invalidez no final, cada passo é meticulosamente planejado para fortalecer a instituição e garantir a lealdade de seus membros. E no final fica uma reflexão para a gente. Esse estatuto nasceu em 1983, num Brasil muito, muito diferente. E apesar das atualizações, a sua alma, a estrutura vertical de hierarquia e disciplina, continua intacta. Hoje, a gente vive numa sociedade que valoriza cada vez mais a horizontalidade, a transparência, o questionamento da autoridade. Como uma instituição tão vertical por natureza, dialoga com um mundo que se tornou tão horizontal. O que acontece quando os valores da sociedade parecem mudar mais rápido do que os de uma instituição secular como essa? É uma tensão que, com certeza, vai continuar a moldar o futuro da segurança pública.